ferramenta indispensável para você fazer uma boa gestão do negócio. E você precisa realmente ter um sistema bem afinado para que você consiga justamente fazer a gestão. Mas vamos falar mais sobre isso depois. Vamos começar nosso episódio aqui. Vamos lá. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio, o quinto episódio da nossa série. Já foram vários, né? A gente já perdeu, mas eu acho que é o quinto agora. Como eu falei, nossa especialidade é ser empresário e não apresentador, então a gente faz nosso máximo aqui para entregar um bom conteúdo. Pois bem, sejam bem-vindos, mais um episódio. Pessoal, no episódio anterior a gente apresentou o que era um balanço patrimonial, e no episódio de hoje a gente vai explorar como é que funciona o balanço na prática. A gente vai dar um exemplo aqui de um posto que está começando. Quantos revendedores não passaram pela experiência de abrir um posto novo? Seja agora, seja um plano de expansão, todo mundo pensa em expandir. E a gente vai justamente mostrar como, através do balanço patrimonial, você consegue fazer uma melhor gestão dessa expansão. Você vê, por exemplo, de quanto capital de giro você vai precisar para expandir. E que a maioria não faz essa conta, Rob. Se a conta, a gente vai ver aqui que é uma conta pesada. É verdade. Pessoal, obrigado pelo prestígio de estar acompanhando conosco essa série de podcast que nós estamos produzindo aqui na RedeSoft, aqui com o nosso amigo Arlindo, dando continuidade, né? E é um desafio, né? Desafio. O posto de gasolina abrir, ter essas contas, contabilidade, fazer pôr no papel tudo o que acontece, entender o que está... É um desafio que a gente precisa de ter bem as claras. E a gente está tentando esclarecer aqui com esse desafio. Abrir um posto novo, Arlindo, eu acho que é uma coisa que você faz, como todo negócio, né? Às vezes você tem um posto, abrir uma loja de conveniência e segue todo o croquis do plano de como é essa gestão, né? E nem sempre você só abre uma vez, você é uma rede, vai abrindo novos postos, e esse desafio é constante. Afeta um resultado de uma holding, afeta o resultado de um grupo econômico, ou afeta um resultado individual quando você quer isolar o grupo, né? Então vamos seguir aí nesse caminho da gente entender como é que essas variações do patrimônio afeta o seu caixa, né? Seu caixa, né? Perfeito. Pois bem, pessoal, vamos lá. Pedir para o nosso time de produção aqui botar minha colinha na tela. Pois bem, pessoal, hoje a gente vai falar aqui sobre as variações do balanço patrimonial e os seus impactos no caixa. É um nome pouco difícil aí, mas vai ficar bem claro quando a gente for para o exemplo. A gente vai voltar aqui em um exemplo que a gente já deu no vídeo anterior, que era um exemplo onde eu e Robson, a gente se associava para abrir um negócio, cada um colocava 50 mil reais de capital. Então a gente vai continuar em cima desse exemplo, e nesse episódio aqui a gente vai simular a abertura de um posto, né? Talvez alguns de vocês aí já tenham me visto nos meus bicos de palestrante, e esse é um exemplo muito parecido com o exemplo que eu dou nas palestras, porque eu acho que ele realmente ilustra muito bem o quanto de caixa é necessário para abrir um posto de gasolina, tá? Então vamos lá, sem mais demora. Nesse nosso exemplo aqui a gente tem um posto que vende 120 mil litros por mês, que vai dar aí na média 4 mil litros por dia de venda. Imagine que nesse nosso posto a gente tem um preço de custo de R$6, um preço de venda de R$6,50. Tá? E aqui é sempre importante fazer um comentário que esses números são hipotéticos, tá? A margem de 50 centavos aí do exemplo é uma margem só para facilitar a conta, é um número redondo. Foi uma das coisas que a gente falou nos primeiros episódios, né? Entender Exato. Que essa margem aí não é exatamente o que você Exato. tem, né? Tem muitos fatores no meio do caminho, né? Exato. Aqui não é juízo de valor se é bom ou se é ruim, realmente é só um exemplo hipotético. 50 centavos ajuda a gente a fazer a conta porque é um número redondo, tá? Então, voltando ao nosso exemplo, imagine que nesse nosso posto a gente tem metade da nossa venda à vista e metade no crédito, o cartão de crédito que costuma pagar aí a maioria dos contratos, D mais 30. É isso que a gente vai utilizar nesse nosso exemplo, tá? Então vamos lá. Então a gente volta aqui em um conceito muito importante que a gente já tinha abordado no episódio anterior, né? Que é justamente o conceito de que tudo que a empresa tem ou é do sócio ou é de terceiros. Isso sempre acontece pelo seguinte: todo o patrimônio que a empresa tem, tudo que está no ativo da empresa, para estar lá, né, a gente faz o paralelo com o ditado popular de que dinheiro não dá em árvore, dinheiro não dá cria. E aqui o conceito é muito parecido, né? Se a empresa tem um ativo, aquele ativo só está lá uma entre três opções. Ou o sócio colocou recursos na empresa
para que a empresa adquirisse aquele ativo, por exemplo, comprasse estoque, ou um terceiro colocou dinheiro na empresa, por exemplo, um banco colocando, fazendo um empréstimo para a empresa, ou a empresa obteve resultado, né? A empresa deu lucro e aí o seu ativo cresceu por conta desse lucro. E o lucro, ele é do sócio. Então o sócio ele pode optar por deixar aquele lucro dentro da empresa ou não, mas o dinheiro do lucro ele é do sócio. Então é por isso que tudo que a empresa tem ou é do sócio ou é de um terceiro, e isso vai ser muito importante para a gente entender o exemplo mais para frente. Então, repetindo aí o que está no slide, né, todo ativo ele é financiado ou por recurso próprio ou de terceiros. É uma curiosidade, essa é a essência do sinal invertido da contabilidade. Porque o caixa na contabilidade é negativo porque a empresa deve. Perfeito. Interessante. Entendeu? Essa é uma abordagem interessante que eu vi de um contador falando, olha, o conceito é basicamente esse. Tudo ela está devendo. O que tem no ativo é de alguém. É de alguém. Perfeito. Por isso que o caixa na contabilidade é negativo. Interessante. A gente comentou em episódios anteriores, né, que eu sei interpretar o balanço, mas eu sempre me confundo nessa história de crédito, débito ser positivo ou negativo, porque eu sei interpretar a ferramenta, né? Mas realmente eu sempre me confundo com esses conceitos mais técnicos. Mas vamos lá. Então, não existe ativo sem um recurso que o financie. Então, baseado nesse conceito, a gente segue aqui para o nosso exemplo, a gente volta aqui para o nosso posto, está aberto o posto, a gente já licenciou tudo, todas as licenças em dia, estamos prontos para operar. Estamos ali no dia 0, vocês vão acompanhar aqui que a gente tem uma linha do tempo nesse nosso exemplo, a gente está no dia 0 aqui e a gente vai começar a nossa operação, Robson. E aí, perfeito. Qual a primeira coisa que eu preciso fazer para começar a vender? Ter estoque, né? Então, vamos comprar nosso estoque. A gente comprou aí 15 mil litros de produto a R$6, como estava lá no nosso exemplo. Isso vai dar aí R$90 mil. Nossa empresa agora tem R$10 mil em caixa, R$90 mil em estoque. Me perdoem a proporção do gráfico, não está tão bacana assim, mas os números estão corretos. Minha empresa tem R$10 mil em caixa, R$90 mil em estoque, continua tendo os R$100 mil devendo ao sócio, que foi o que a gente aportou nesse negócio. Então, tendo produto em estoque, a gente está pronto para começar a vender. Vamos avançar aí para o segundo dia de vendas do nosso negócio, tá? Estamos aqui no segundo dia de operação. Então, suponha aí que a gente vendeu 8 mil litros, né? Nosso negócio ele vende 4 mil litros por dia. Então, vendemos 8 mil litros a R$6,50, isso vai dar R$52 mil. E, como a gente já falou no exemplo, que metade é à vista, metade no crédito. Então, meu balanço ele vai ficar da seguinte forma. Parte dessa venda que eu fiz, ela vai para o caixa. Então, metade vai para o caixa, metade vai para o contas a receber, porque naturalmente eu vendi no crédito, o cartão só me paga lá no 30º dia, então não vou ver esse dinheiro ainda, ele está no meu contas a receber. Meu estoque diminui, porque eu vendi esse produto e a gente já lucrou alguma coisa aí. Minha margem é de 50 centavos, vendi 8 mil litros, R$4 mil. Como a gente falou, o lucro ele é do sócio. No nosso caso aqui, a gente escolheu deixar esse lucro dentro do negócio, mas a empresa já deve esse lucro ao sócio. Perfeito. Então perceba que o ativo da minha empresa ele aumenta. A gente tinha R$100 mil de ativo, agora a gente tem R$104 mil de ativo. E, naturalmente, o que a empresa deve também aumentou, porque tudo que a empresa tem, como a gente já falou, ou é do sócio ou é de um terceiro. Então vamos lá. Então, fechamos aí nosso segundo dia de vendas, estamos muito animados com o resultado do negócio, nosso posto está performando. Vamos agora para a próxima etapa. A gente vendeu o produto, a gente precisa recomprar. Posto de combustível é um negócio de reposição, né? Tudo que eu vendo eu tenho que repor no meu estoque. Então, quero repor os 8 mil litros vendidos, mas a gente já começa a ter um problema aqui, Robson. Veja que comprar 8 mil litros de estoque custa R$48 mil, mas a gente só tem R$36 mil em caixa. Então, já começa a ter um problema. A gente já começou a ficar não consegue repor o que vendeu. Exato. Aí a gente já começa a se perguntar assim, cadê meu dinheiro? Porque eu botei R$100 mil, já não tenho dinheiro para repor meu estoque. Então, vamos avançar. A gente tem 3 coisas que a gente pode fazer aqui.
eu preciso de 48 mil para recomprar meu estoque, a gente só tem 36 em caixa. Tenho 3 opções. Ou a gente se reúne como sócio e a gente decide aportar mais dinheiro nessa nossa operação, ou a gente compra combustível a prazo, então a gente negocia com o nosso fornecedor, ele coloca produto para dentro da nossa empresa, mas a gente só paga ele depois, ou então a gente bate lá na porta do cartão de crédito e diz, ó, desse dinheiro aí que eu ia receber daqui a 30 dias, pega uma parte dele e me antecipa aí, que eu preciso usar agora. E o bom, além de que isso cabe uma reflexão, né? Porque todas as alternativas têm um custo para ela. Perfeitamente. Todas têm um custo. Se você faz um aporte do capital próprio, você está deixando de ganhar no rendimento que você tem para que você vai estar arriscando um negócio. Isso é uma coisa, viu, Robson, que o empresário muitas vezes não faz conta. Ele acha que o dinheiro do sócio é de graça. Né? Ele não, tira de um outro negócio, coloca aqui, ele não faz essa conta do quanto que ele está deixando de ganhar. Exato. Se você for perceber, no Brasil que a gente está hoje, Selic hoje dia 25 de março, ou 26 de março, 14,75 ao ano, eu tenho certeza que o sócio ele tem opções de remunerar bem esse capital, que talvez remunere mais do que está na empresa. Então, às vezes, é melhor você tomar um capital de terceiro, que pode até ficar mais barato. Porque imagina o seguinte, se eu coloco meu dinheiro no banco, não faço nada, e ele rende 15% ao ano, será que eu vou cobrar da minha empresa 15% ao ano? Porque botar o dinheiro na empresa tem risco, né? A empresa, toda operação, ela tem seu risco associado. Então, eu particularmente como sócio, eu exigiria pelo menos 20% de retorno da minha empresa para colocar meu dinheiro lá. Talvez existam outras fontes de financiamento mais barato no mercado. É um ponto interessante realmente que você falou, que nem sempre o empresário faz conta e é muito importante. E aí tem um custo econômico em qualquer uma das vias, né? Porque além da renúncia de ganho pelos juros do capital próprio que poderia estar sendo aferido pelo que você tem nas próximas alternativas, a gente tem, se você recorre a um financiamento por fornecedor, comprar prazo, normalmente vai ter um custo, né? Você tem um custo. Ele vai te cobrar um pouco a mais. Você compra por X se for à vista, por Y se for a prazo. Perfeitamente. Esse delta aí vai ter uma correspondência. Vai ter uma taxa de juros. Vai ter uma taxa de juros embutida. Você já não consegue performar, porque esse delta você nem sempre consegue entregar para o cliente como um valor maior. Se você entrega, você diminui a venda. É verdade. E na terceira via, que é a antecipação de recebíveis. Da antecipação de recebíveis, que é equivalente a você também pegar um empréstimo bancário, você vai ter uma taxa de juros que o terceiro vai cobrar de você, no caso a deixadora de cartão de crédito ou um banco, quando você vai fazer. Então essa renúncia econômica ou esses outros custos envolvidos com a operação precisa estar pautada na operação. Perfeito. Então, vamos lá. Então, voltando para nosso exemplo aqui, a gente comentou aí sobre as 3 opções que a gente tem e vamos supor que a gente escolheu comprar a prazo, tá? Então a gente bateu na porta lá do nosso fornecedor e disse, preciso comprar combustível, não tenho recurso suficiente para comprar, eu quero que você me venda combustível a prazo. Nosso fornecedor disse, tudo bem, vamos nessa. Então, como é que fica meu balanço nesse caso? Então a gente recomprou aí os 8 mil litros que a gente precisava, a gente recomprou isso com 2 dias de prazo, tá? Então meu balanço ele começa a ficar com essa cara aí. Eu repus meu estoque, coloquei mais 48 mil reais no meu estoque e agora nasce um novo participante aí do nosso balanço, que é o contas a pagar, porque vamos lembrar, a empresa só tem ativo se ou o sócio financia ou um terceiro financia. Nesse nosso caso aqui, o ativo da empresa aumentou, porque eu tenho mais estoque, mas o sócio não colocou dinheiro. Então isso só é possível se o terceiro colocar. E foi o que aconteceu. O terceiro, que é o nosso fornecedor, ele emprestou na forma de produto 48 mil reais para o negócio. Porque ele disse, vou colocar esse ativo aí para dentro do teu negócio, tu vai me pagar daqui a 2 dias. Então, tudo certo. A gente tem produto em estoque, estamos prontos, Robson, para continuar a rodar aí o nosso negócio. Então, vamos avançar aqui no tempo, tá? Vamos avançar aí mais alguns dias na nossa operação. A gente chega no 4º dia de venda. Tá? Então, mais uma vez, a gente vende 8 mil litros a 6,50, 52 mil reais, metade à vista, metade do crédito. Aumenta meu caixa, aumenta meu conta a receber, porque uma parte dessas vendas a gente falou já que é no crédito. Diminui meu estoque e a gente
lucra mais um pouquinho. Se a empresa lucra mais um pouquinho, ela deve mais um pouquinho de dinheiro ao sócio. Então perceba ali que meu patrimônio líquido, ele aumenta para 108 mil reais. Ok, então chegou a hora aqui da gente pagar a distribuidora, porque lembre-se que quando a gente comprou com 2 dias de prazo. Isso era no segundo dia, a gente está agora no 4º dia de operação, a gente tem que pagar o boleto da distribuidora. Tudo bem, a gente tinha dinheiro em caixa. A gente pega 48 mil desse caixa e zera o nosso contas a pagar. Quitei minha dívida com o meu fornecedor. Tudo bem, vamos comprar produto de novo para a gente continuar a rodar nosso negócio. Então, compramos novamente com 2 dias de prazo. Tá? O fornecedor ele novamente coloca produto dentro do meu estoque. Em contrapartida, é uma promessa de pagamento futuro. E a gente está pronto para ir para o 6º dia de operação. Vamos lá. Então, a gente vende 8 mil litros. Mais uma vez, essa história que a gente já conhece. Parte do dinheiro vai para o caixa, parte do dinheiro vai para o contas a receber. Diminui meu estoque e a gente lucra mais um pouco na operação. Perceba que a gente está aqui no 6º dia. Obviamente, a gente não está considerando as despesas do negócio aqui, né? Salários, Sim, aluguéis e tal. Estamos falando só de lucro bruto. Mas perceba que em 6 dias a gente já tem aí um lucro de 12 mil reais. só uma observação que o lucro, a gente está compondo aqui o ativo, mas ele só pode fazer essa composição quando a gente fecha o resultado. Assim, só em termos... Exatamente. Contabilmente, esse lucro aqui ele é uma parcial do meu balanço. Isso, Né? Ele só vai ser oficial quando eu apurar a minha DRE, pagar todos os meus impostos, pagar toda a minha folha de pagamentos, meus aluguéis, enfim, tiver todas as despesas. E naturalmente esses 12 mil em 6 dias vai reduzir bastante. Que é uma operação importante, que é o fechamento dessa DRE. O fechamento da DRE, ela compreende a gente fazer esse cálculo de todos esses itens que compõem o custo da mercadoria vendida, a receita operacional bruta, aquelas deduções da receita que faz, aquela contabilização toda, que ela só acontece quando você fecha o exercício, porque não faz sentido você fazer esses cálculos antes, por isso que naquela casa entre o dia 1 e dia 5, o pessoal trata como fechamento do balanço, por conta do fechamento do movimento do dia anterior e conseguir fazer essas contas, e aí você passa a realizar o lucro trazendo para dentro do balanço patrimonial comum das vias de aumento do seu ativo. Perfeito. Aqui é só para efeitos ilustrativos, para poder ficar mais fácil a didática. Exato. Né? Aqui a gente já pediu perdão várias vezes aí aos contadores que estiverem nos assistindo e vamos pedir mais uma vez. Aqui é realmente para facilitar o entendimento. Ok, Robson. Então, chegou aí, estamos no 6º dia de operação, a gente comprou para 2 dias de prazo, então já chegou aí o momento da gente pagar nosso fornecedor novamente. Sendo que aí a gente começa, a gente encara um problema de novo, Robson, porque é o seguinte, a gente está no 6º dia de operação, a gente precisa pagar a distribuidora e eu tenho 48 mil reais de boleto vencendo hoje, mas eu só tenho 40 mil reais em caixa. Então perceba que a gente está no 6º dia de operação e a gente já ficou sem dinheiro 2 vezes. E porque está tendo lucro. E porque a gente está tendo lucro. Isso é porque está tendo lucro. A gente ainda não pagou, não paguei aluguel, não paguei colaborador, não paguei meus impostos. Eu estou assim, girando livre. E já estamos sem dinheiro pela 2ª vez. Então, como é que eu faço aqui? O que é que eu posso fazer? Bem, eu só tenho 2 opções. Ou nós sócios, a gente aporta mais dinheiro no negócio para a gente pagar os 48 mil aí que a gente precisa, ou a gente antecipa recebível de cartão. A gente já está falando em pagar o fornecedor, não tem mais o que... Não tem mais o que fazer. Agora eu não consigo mais... eu quero comprar com prazo. O prazo já venceu, está na hora de pagar. Você já está falando agora de pagar o prazo, exatamente. Não tem mais opção. A gente queria antes, no exemplo anterior que a gente falou que tinha as 3 vezes, eu queria comprar produto. Aí eu tinha a opção de comprar com prazo. Agora não é comprar produto, eu preciso pagar o boleto que venceu do produto que eu comprei. Me permita só estender. Antecipar os recebíveis seria equivalente também você pegar um empréstimo bancário, se você quiser, para seguir a operação. É equivalente, exatamente. Então, beleza. Vamos supor aqui que no nosso exemplo a gente escolheu colocar mais dinheiro. A gente fez uma cotinha aí, cada um colocou 4 mil reais do bolso, tá? Então a gente aumentou o capital do nosso negócio, a gente colocou mais 8 mil reais no caixa e perceba ali que o dinheiro que a empresa deve para nós dois, que somos os sócios, aumentou, porque a gente colocou mais 8 mil no negócio. Né? O Isso. PL ali, o patrimônio que estava em 112, agora está em 120 justamente porque a gente colocou
capital adicional para dentro do Isso. nosso negócio. Então a gente tem dinheiro suficiente, Robson, para pagar nossos fornecedores, estamos felizes da vida, a gente consegue honrar com nossas obrigações, a gente quita nosso boleto e a gente fica sem dinheiro pela terceira vez no sexto dia de operação. Zeramos. Porque a gente tirou o dinheiro do bolso, quitou nosso fornecedor e a gente está zerado. Eu abri a conta bancária lá e estamos zerados. E é nessa hora aí que nossa audiência vai dar uma risada, né? Porque você tem que rir para não chorar. Tem que rir para não chorar, né? A gente está no sexto dia de operação, não completou nem uma semana, a gente já ficou sem dinheiro 3 vezes nesse nosso negócio. E a gente tá risado aqui porque realmente essa é a realidade do negócio. Eu tenho certeza que quem está assistindo aí vive isso na pele. E muita gente abre o negócio e não faz essa conta. Poxa, Exato. eu tô aqui com o meu estoque, tá tudo certo, e não percebe que operar qualquer negócio custa. Perfeito. Você precisa, consome caixa. Exato. Eu acho que quem está assistindo aí, Robson, acho que a turma ela vive só a parte do fiquei sem dinheiro. Né? Talvez não veja o balanço, como que tá o balanço, quantos a receber, quantos a pagar e tal, mas a parte do cadê meu dinheiro, eu tenho certeza que o pessoal aí vive, porque essa realmente é a realidade do posto de combustível. Tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Tá? E a gente se pergunta, né? Onde é que a gente vai parar nesse negócio? Porque a gente está em 6 dias de operação, em 6 dias de operação, não sei se todo mundo prestou atenção aí, que nosso estoque tinha hora que ele estava maior, tinha hora que estava menor. Nosso caixa também, tinha hora que a gente tinha dinheiro, tinha hora que a gente não tinha dinheiro. Contas a pagar, a mesma coisa, tinha hora que a gente devia o fornecedor, quando a gente quitava não devia mais. Agora teve uma conta desse nosso balanço aí que ela não parou de crescer durante os 6 dias de operação que a gente fez o exemplo, que foi o nosso contas a receber. Contas a receber ele não parou de crescer. Por quê? A gente rodou 6 dias no negócio, mas eu só vou começar a ver o dinheiro do cartão de crédito, Robson, no 30º dia. 30 dias depois. Então, eu vou passar 30 dias comprando produto, pagando produto, entregando esse produto para o meu cliente e recomprando esse produto que eu entreguei para o meu cliente sem receber o dinheiro dessa venda. E Arlindo, são 30 dias da venda daquele dia. Uhum. Então não é o que eu recebi, que eu vendi em 30 dias, eu recebo no 31º dia. Perfeito. Não, é o que eu vendi no dia 2, eu vou receber 30 dias depois. Perfeito. Então há essa situação que ela é adicional. Exatamente. Então são 30 dias comprando o produto, pagando, entregando para o cliente e recomprando esse produto sem receber. Então perceba que quando a gente faz essa lógica de vender a prazo significa você recomprar produto sem receber o dinheiro daquela venda, a gente entende que custa dinheiro ter contas a receber. Não é uma lógica que está tão clara na cabeça do empresário de que custa dinheiro ter vender dinheiro a prazo. receber. Né? A gente pensa só, não, tem um cliente novo aqui, o cara disse que se eu der um prazo para ele, ele vem comprar comigo, eu penso só na venda. Ah não, porque eu vou vender tanto, com a margem de tanto e vai me dar tanto de lucro. Mas eu não associo diretamente que vender a prazo custa dinheiro, porque eu entrego o produto para o meu cliente, eu tenho que recomprar aquele produto sem ter o dinheiro da venda. Eu tenho que tirar dinheiro de outro lugar. Isso, e mesmo que esteja em caixa da empresa, há uma renúncia econômica do ganho do rendimento que ele tem no caixa da empresa. Porque muitos bancos, você está lá o dinheiro parado em caixa, ele remunera pelo aquele dinheiro que está parado ali, ainda que você não tenha realizado ele na distribuição com os sócios. Perfeitamente. E aí você está tendo uma venda a prazo, você está deixando de ganhar isso para entregar um prazo maior ao cliente, e aí você tem que pôr isso tudo na conta para saber se vale a pena realmente vender a prazo e por quanto vale a pena vender a prazo. Perfeitamente. Então, vamos lá. Então, onde é que a gente vai parar, Robson? A gente estava aqui em 6 dias, a gente tinha R$78 mil a receber. E veja a brincadeira aqui, viu? Imagine aí, quem está assistindo, dê uma pausa no vídeo. Quanto é que você acha que a gente vai ter a receber no 30º dia? E lembre do seguinte, tudo que eu tenho a receber é dinheiro que eu botei no negócio. Porque eu entreguei o produto para o cliente, eu recomprei o produto e não recebi o dinheiro dessa venda. Então, a receber significa saída de dinheiro, tá? Dê uma pausa aí, imagine quanto vai estar. É essa brincadeira aqui, pessoal. R$390 mil em 30 dias. Esse nosso posto, que é um posto que vende 100 mil litros, 120 mil litros,
quem está assistindo aí sabe que 120 mil litros não é uma um galonagem muito baixa. Não é um posto que tem o maior volume do mundo. Dependendo da região que você está, pode até ser um posto que performa acima da média. Mas a gente sabe que para um posto de combustível não é um volume altíssimo. E ainda assim a gente está falando de 390 mil reais a receber. E vamos lembrar do conceito do início do vídeo que todo ativo que a empresa tem ou é financiado pelo sócio ou é financiado por um terceiro. Então, se eu tenho 390 mil reais a receber, eu tive que pagar pelo produto que eu entreguei ao cliente para ele me fazer essa promessa de pagamento no futuro. Então, esse ativo aí, ele tem que ser financiado por alguém, ou pelo sócio, ou por um terceiro. E aí é onde nasce o problema, Robson, porque quando o revendedor ele vai abrir uma nova operação, ou quando ele vai abrir um posto, ele não pensa, ele sabe que precisa de capital de giro. Mas no nosso exemplo aqui, a gente colocou 100 mil reais no negócio e a gente achou que ia dar para girar. Mas o nosso balanço, depois de 30 dias, ele fica mais ou menos com essa cara aí. Imagine que eu tenho aqui, no final de 30 dias, mais ou menos 50 mil em caixa. Eu tenho 390 mil a receber, como a gente falou. Imagine ali que eu estou rodando com 90 mil reais de estoque, que vai dar mais ou menos uns 2, 3 dias de venda aí de estoque, mas eu tenho esse ativo inteiro aqui de 530 mil reais que hoje está sendo financiado só por 132 mil reais, que é dinheiro nosso, que de onde vem esse 132 mil? A gente lembra que a gente primeiro colocou 100 mil, depois a gente colocou mais 8 mil, o resto foi lucro do negócio, né? Então Sim. A gente tem o lucro do negócio aí durante esse período, tá? E tem 48 mil que estava sendo financiado lá no começo pelo fornecedor, que era aqueles 2 dias de prazo. Mas eu preciso financiar isso aqui, porque como a gente já entendeu aqui, não tem como a empresa ter ativo Perfeito. Sem o recurso de alguém que o financie. Então perceba que nessa nossa operação aqui, para esse posto estar rodando no 30º dia de venda, Robson, ele precisa de... A gente precisa aportar, se a gente for aportar como sócio, 350 mil reais a mais do que a gente já aportou para esse negócio estar de pé. Arley, isso é um ponto importante, porque às vezes você está querendo começar um posto de gasolina no começo e nunca teve essa experiência, né? Quando você tem uma rede, você tem um lastro para poder segurar, que às vezes até uma outra unidade segura o seu negócio. Mas você está começando agora do zero, você tem que entender que há uma composição do quanto você vai investir inicial, mais o volume que você vai vender. Então, a expectativa do seu posto, ela é um componente fundamental para você fazer esses cálculos, né? Perfeitamente. Vender mais custa mais caro. Exatamente. Vender mais, a depender da natureza da sua venda, né? Como você falou no começo, se você vende só à vista, aí a conta diferente. Fica mais fácil. Exato. Você não vai desprezar despesas, depreciações, amortizações, coisas que compõem um resultado, mas a conta fica mais fácil. Mas nem no mundo que a gente vive hoje, nem sempre... A venda a prazo ela é uma realidade. O mercado brasileiro é um componente, né? E principalmente se você tem um posto de rodovia, um posto que você vai precisar de vender para caminhoneiro, você vai ter que financiar uma ordem de frete ou negociar com uma distribuidora para poder fazer o pagamento posterior. Essa natureza da forma como você recebe é um componente do montante que você vai utilizar para investir, para criar aquele negócio, né? Então, isso é uma conta importante que você precisa fazer quando você está iniciando um negócio. Perfeitamente. Então, vamos lá. Voltando aqui para o nosso exemplo, né? A gente fica claro aqui, agora que a gente entende que para ter ativo eu preciso financiar esse ativo, que a gente vai precisar colocar mais dinheiro no negócio, Robson. Sim. Esse negócio ele vai precisar. A gente fez a conta quando a gente iniciar esse negócio, achando que aportando 100 mil reais ia dar para rodar esse posto durante 30 dias. Mas ficou claro aqui que se eu quero comprar com 2 dias de prazo, se eu quero rodar com 2 dias de prazo, que equivale a 48 mil reais aí de contas a pagar, porque se a gente vai vender aí mais ou menos 24 mil reais por dia, se a matemática acho que está batendo, né? Se eu vendo mais ou menos 24 mil reais por dia e eu quero comprar com 2 dias de prazo, eu vou rodar a minha operação ali sempre tendo 48 mil devedor para o meu fornecedor. O meu fornecedor ele só vai colocar esses 48 mil reais na minha operação. Então, se eu quero rodar dessa forma,
quem tem que financiar esse ativo somos nós, os sócios. Tá? Então, R$480 mil adicional aí, a gente vai ter que colocar na operação para manter ela de pé. A gente achava que era só 100, mas na verdade a realidade é bem diferente. Então, essa visão, pessoal, ela é justamente a visão do balanço, que a gente viu no episódio anterior, a gente apresentou o que era a ferramenta, é agora a gente usando a ferramenta para saber quanto eu vou precisar aportar num negócio para abrir uma operação nova. Ah, Arlindo, mas eu não quero, eu não tenho disponível esses R$480 mil. Tudo bem, vamos voltar aqui para a tela. Você pode fazer o seguinte, eu não tenho R$480 mil. Então você pode operar com contas a receber menor. Como operar com contas a receber menor? Ou você só vai vender à vista, ou você vai operar seus cartões numa modalidade de antecipação automática, que tem o seu custo associado, mas que pode ser uma opção do revendedor se ele não tiver o recurso necessário para aportar e manter esse negócio girando, os 480 mil aqui que a gente está falando. Ou então eu posso chegar no meu fornecedor e dizer, vou precisar de mais prazo, para que uma fatia maior do meu ativo seja financiada justamente pelo capital de terceiros, que seria o prazo do meu fornecedor. Então são decisões de gestão que podem ser tomadas justamente através dessa ferramenta que é o balanço. Além de você ver como é importante a pauta de visão na gestão com o balanço patrimonial e o DRE. Perfeito. Porque há uma sinergia. Exato. Você precisa de vivenciar ambos essas ferramentas dentro da operação. Se você tem só uma visão, você não consegue compreender o que reflete na outra. Exato. Perceba, por exemplo, que a DRE desse mês do nosso negócio, se a gente fosse fazer só a DRE aqui, ela ia me mostrar um lucro de R$12 mil e eu não ia ver que eu ia precisar de R$400 mil para rodar o negócio. A DRE não me mostra essa conta. E por outro lado, você pode visualizar, analisando os dois, que se eu estou precisando de fazer esse investimento tudo, às vezes o cara vai começar o posto e vou pegar o dinheiro da companhia, faço um contrato, ela vai fazer um determinado investimento inicial, ou do estoque, ou de compra de equipamentos que vão compreender ao início da operação, e eu vou tocar a operação. Mas se você vai tocar a operação, você precisa ter dinheiro adicional para poder fazer o giro do seu contas a receber, das suas vendas. Porque aqui a gente não está nem falando de investimento para fazer o posto, subir obra civil, não estou falando nada disso, aqui é só giro. E por outro lado, às vezes você pode fazer a conta, se você tem só uma visão, você não vai perceber que, poxa, se eu não vou investir, vou usar um capital de uma companhia, ou capital terceiro, vai ter um custo para isso. A companhia vai majorar no seu preço de custo. Perfeito. Um valor que você poderia comprar menor se você estivesse comprando à vista. E esse delta que vai acontecer vai refletir no seu resultado. Ao invés de R$12 mil, talvez você ganhasse 7 mil, 5 mil. E aí esse resultado vai potencializar ainda mais o seu NCG, sua necessidade de capital de giro. Exato. Entende? Então, assim, é uma troca. É uma conta de investimento versus retorno. Não, eu quero comprar mais barato, então vou comprar com menos prazo. Tá bom, você vai precisar de mais dinheiro. Você pode até ter um bom retorno sobre esse investimento. Você aplica mais dinheiro no negócio e recebe mais retorno, porque você está comprando mais barato. Exato. É uma conta interessante, mas será que você tem esse dinheiro disponível? Será que esse dinheiro vale a pena você tirar ele de outro negócio para colocar? Então, assim, são contas, Robson, que só o balanço permite fazer. Não significa que eu vou gerenciar meu negócio só pelo balanço, mas eu preciso ter os dois, DRE mais balanço patrimonial. E aqui fica muito claro como a gente consegue enxergar o negócio através do balanço. Só para a gente fechar, depois eu vou puxar um ponto muito importante sobre o sistema, que eu acho que é crucial, mas só para a gente fechar aqui a apresentação, se a gente for entender, né? Não, quero fazer a conta, Arlindo, quero fazer a conta aí de qual que é o meu investimento em giro. Essa minha conta depende de quê? Ela depende de duas coisas, basicamente. Tá? O ciclo financeiro do negócio, que conceitualmente ele é o prazo em dias entre você pagar os seus fornecedores e você receber dos seus clientes, na média. Então, por exemplo,
eu vendo todas as minhas vendas no cartão de crédito, tudo para 30 dias. E eu pago a distribuidora com 2 dias de prazo. Então, o seu ciclo financeiro é de 28 dias. Demora 28 dias, na média, entre você pagar o seu fornecedor e receber do seu cliente. Tá? O nome disso é ciclo financeiro. Então, o ciclo financeiro ele depende do meu prazo de recebimento, como a gente falou. Ele depende do meu prazo de pagamento, como a gente falou, e do meu prazo de estoque. Por que prazo de estoque? Porque, vamos lá, eu quero operar meu posto, eu tenho aqui um posto que fica numa rodovia, que fica numa região longe da base de distribuição, então eu quero operar com um estoque maior. Então eu não quero operar com 2 dias de estoque, eu quero operar com 10 dias de estoque. Tudo bem, mas quanto maior o seu prazo de estoque, maior o seu ciclo financeiro. Porque perceba que você comprou o produto, esse produto passa 10 dias no seu estoque para você vender ele e ainda esperar mais 30 dias para receber. Então, o prazo de estoque ele impacta no seu ciclo financeiro, que por sua vez impacta no tanto que você investe em giro. E por que eu estou chamando aqui de investimento em giro, Robson, e não capital de giro? É a mesma coisa, é sinônimo, mas quando a gente fala de investimento, normalmente a gente pensa em retorno. Né? Todo investimento ele tem que ter um retorno. Se for comprar um caminhão para o meu negócio, eu compro um caminhão imaginando que eu vou ter algum retorno sobre esse investimento. A mesma forma é o giro, a gente tem que pensar no retorno sobre o investimento. Então, se eu vou comprar com menos prazo, eu vou investir mais. O retorno que eu vou ter sobre esse investimento tem que ser condizente. Então, seguindo aqui, meu investimento em giro depende do meu ciclo financeiro e depende das minhas vendas diárias. Por que depende das minhas vendas diárias? Porque, naturalmente, um posto que vende 100 mil litros precisa de menos capital de giro que um posto que vende 1 milhão de litros. E essa relação é direta. Se um posto que vende 100 mil litros precisa de 500 mil reais para rodar, um posto que vende 1 milhão de litros precisa de 5 milhões de reais para rodar. A matemática aí ela é muito cruel porque realmente a conta é direta. Tá? Então, a matemática é essa, pessoal. É basicamente isso que você precisa para calcular o seu investimento em giro. Tá? O importante aqui é o revendedor saber o seguinte: quanto mais prazo de recebimento e quanto mais prazo de estoque, de mais dinheiro eu preciso. Quanto menos prazo de pagamento, mais dinheiro eu preciso. E quanto mais eu vendo, de mais dinheiro eu preciso para rodar esse negócio a título de capital de giro. Tá? E aí o ponto que eu disse que eu ia puxar, agora realmente já encaminhando para os finalmente da nossa apresentação, é o seguinte. A gente falou aqui da importância da gente gerenciar o negócio através do balanço. Agora, é muito importante que eu tenha uma rotina de operação do meu negócio que me permita olhar para o meu balanço de uma maneira correta. Vamos pensar, por exemplo, aqui, a gente está falando de contas a receber. Se você não tem no seu negócio uma rotina de baixar os seus recebimentos, baixar recebimentos como? Recebi do cartão de crédito, o cartão me pagou. Se eu não for lá no sistema e informar que eu recebi, esse meu contas a receber aqui do sistema, ele vai estar contaminado, vai ter coisa aí que é recebido, mas que o sistema está me informando que é a receber, simplesmente porque eu não fui lá e marquei que eu recebi aquele dinheiro. Isso é rotina do que a gente chama, particularmente lá na empresa, de conciliação bancária. Não sei se é o termo correto, mas o que nós chamamos de conciliação bancária é justamente isso. Eu limpar o meu extrato. Eu tenho lá no meu extrato recebimentos de cartões, recebimentos de clientes, recebimentos de cartão frota, assim por diante, e eu vou lá informando, aquele valor que eu tinha a receber agora está recebido, de forma que quando eu puxo um relatório no B2Click de contas a receber, o número que o sistema me apresenta é um número confiável, porque eu tenho essa rotina de fazer as baixas corretamente. Então, assim, a confiabilidade do número começa em, primeiro, um sistema que me permite cadastrar corretamente o prazo de recebimento dos meus cartões, para que o sistema me informe que a data que eu vou receber meus cartões está correta. E a gente está falando aqui do B2Click porque eu uso, eu sei falar, eu sei que funciona, né?
No B2Click você vende lá, você cadastra cada forma de pagamento, o prazo, e ele já me diz, ó, no dia tal você vai receber tanto do cliente tal, ou então tanto do cartão tal, e eu vou lá e no dia vou baixando, informando que eu recebi ou não. Então eu consigo ter uma visão real do que eu tenho a receber, do que eu tenho a pagar, do que eu tenho em estoque, e assim por diante, né? Então assim, essa análise do negócio através do balanço, ela depende de uma boa rotina de conciliação bancária do empresário, certo? Você tem que ter uma equipe fazendo isso, senão você não consegue fazer essa avaliação. E eu considero, Robson, que aqui ficou bem claro a importância de você fazer a análise do balanço. Aline, tem um item muito relevante no que diz respeito a essa pauta do que você gerencia no seu dia a dia, do contas a receber e do contas a pagar, é que você precisa ter uma paridade entre o que existe em títulos versus o que o seu balanço reflete na contabilidade. Então, não adianta você ter uma coisa chamada contas a receber e você tem um cadastro de títulos que você pode flagar pago ou não pago, e esse flegado de tá quitado ou não tá quitado não reflete em uma correspondência no que diz respeito ao seu balanço patrimonial. Perfeito. Ou algo que reflita no seu DRE. Às vezes você pode conciliar algo que seja de DRE, como uma conciliação de despesas contábeis, para você verificar se você lançou na conta correta. Se você pagou ou não pagou, né? Então... às vezes você pode lançar, por exemplo, uma despesa de IPTU, uma despesa de IPTU você lançou na conta de funcionários, que aí foi uma coisa errada. Isso aí chama-se conciliação contábil de despesa, né? Então, por isso que existem conciliações de todos os tipos de contas, seja ela do balanço ou seja ela do resultado. Então, essa paridade entre o que você tem de títulos versus o que aqueles títulos estão ancorados no seu balanço, ou seja, na sua contabilidade, ela precisa existir. E aí o B2Click ele tem esse cuidado para garantir que tudo que é provisionado, seja pagar ou seja receber, ele tem uma ancoragem contábil correspondente. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que é importante é essa questão da baixa. Essa baixa do cartão de crédito, ou do título a receber ou a pagar, que você faz o mesmo formato. Quando você está pagando o título do fornecedor, se você não deu baixa no título do fornecedor, vai constar em aberto no seu balanço que aquele valor ainda está a pagar quando já saiu do caixa e já não está batendo essa operação. Ela acontece no B2Click. No B2Click, em geral, ela acontece de forma automática, né? O operador ele faz a confirmação do que está acontecendo lá. Você tem uma concessão de cartão de crédito, onde o sistema já busca automaticamente as informações do cartão de crédito, traz para dentro da base do sistema, e você vai só confirmar se aquilo ali está ou não correto dentro dos parâmetros que você faz. Até você pode deixar a confirmação automática a seu critério. Por exemplo, se você negociou com o seu cartão de crédito uma taxa de cobrança do recebimento, né, o MDR que ele cobra pela aquela operação de venda a prazo de um X que você negociou e chegou de fato com aquele X, se você quiser deixar a baixa automática, o sistema já faz sozinho essa baixa para você. Se chegou com alguma discrepância, ele deixa ao usuário o critério de fazer a baixa manual para que você possa ligar para o cartão de crédito e dizer, olha, não foi isso que a gente negociou, está discrepante aqui, ou então você aceita, porque realmente houve uma mudança, o mercado é dinâmico, muda e tal. Enfim, essa situação ela é fundamental para que você tenha essa confiança entre a sua gestão e você consiga prever, né? Você vê a importância de você pautar a sua gestão não só pelo aquele resultado básico que você tem de ter um operacional de aqui deu meu lucro, tirou as despesas aqui, então meu caixa está certo. Não. Aquilo vai refletir em necessidade de capital de giro, aquilo vai refletir em seu patrimônio que está sofrendo uma mutação, está precisando de você negociar uma determinada conta, ver quanto aquilo ali você deixa de ter ganho econômico. Então todas essas coisas você só consegue ter uma visão correta se você analisa as duas ao mesmo tempo, e a importância de um sistema parametrizado e preciso para você conseguir gerir isso. Então você gerir puramente no operacional nem sempre vai conseguir dar toda essa holística que você precisa para gerir o seu negócio. Perfeitamente, né? Então Entendeu? É por isso que, primeiro, é muito importante fazer DRE, muito importante analisar balanço, mas para você conseguir fazer isso, você precisa ter uma boa rotina e um bom sistema para lhe amparar para que o número que você vai analisar seja um número correto. A gente viu aqui de uma maneira muito clara que se você olha só a DRE,
você está deixando, nesse nosso exemplo aqui, de ver uma necessidade de caixa de R$500 mil que você não estava contando. Né? Então, você falou muito importante, a rotina. A rotina também é uma das coisas, inclusive vai ser um tema de um dos próximos podcasts que a gente tende a fazer. A gente vai cobrir a questão legal, a questão trabalhista, a gente vai cobrir pricing, concorrência, vão ser uma série de temas, além da gente estar pautando essa pauta econômica, porque é muito importante, a gente é uma pessoa que tem essa clareza na transmissão do conhecimento, bem importante, mas a rotina do posto, Arlindo, ela é fundamental ser bem definida, porque seus colaboradores precisam de saber precisamente o que vai fazer no dia a dia. E aí você ter a rotina associada à forma como você vai gerir lá no final, ela dá base para tudo que você está fazendo. Perfeito. Tá bom? Então, pessoal, eu convido vocês a assistir o próximo episódio, porque no próximo episódio a gente vai responder a pergunta de $1 milhão. A pergunta Finalmente de $1 milhão, chegar lá, né? Finalmente vamos chegar lá, que é justamente, tá, e o lucro que eu tive na minha DRE, ele virou dinheiro no caixa? A gente já tem um cheiro aqui que eu tive lucro, mas eu precisei injetar no caixa do meu negócio um volume alto de dinheiro. Então a gente vai apresentar no próximo episódio o demonstrativo de fluxo de caixa, que é justamente a ferramenta que une a DRE com o balanço para me mostrar o quanto de caixa o meu negócio gerou ou consumiu. Pessoal, vamos participar, que é muito interessante. O que você vai ver nos próximos conteúdos que a gente vai discutir, você vai ver um reflexo real entre meu resultado e como ele se mutou ao longo da execução no meu balanço, que impactou no meu saldo final do meu caixa. Perfeito. Então isso aí vale muito a pena. Eu convido vocês a estar acompanhando conosco, a participar do próximo vídeo e mandem suas dúvidas, mandem suas sugestões, que a gente está aqui para ajudar nessa contribuição nesse tema. Perfeito. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, Obrigado. pela audiência de vocês. Conto com todos no próximo vídeo. Um abraço. Abraço.